Boa tarde, alunos. Professora Simone. Vamos dar continuidade ao nosso tópico sobre papilomavírus humano, HPV, com a nossa terceira parte, que é voltada para a prática. Então, nós vamos falar um pouquinho do diagnóstico do vírus e das alterações citológicas compatíveis com a presença do vírus, ok? Então, nós vamos mostrar como é feito para o rastreio do HPV, né, da infecção pelo HPV, se dá, então, pela análise citológica do preventivo, onde você visualiza, portanto, as alterações nas células escamosas da ectocervice, compatíveis com a presença do HPV, que sugere a infecção pelo HPV. Entretanto, o diagnóstico de infecção pelo HPV se dá basicamente pela biologia molecular. Tá? Então, vou falar um pouquinho rapidamente aqui para vocês sobre o diagnóstico e depois nós vamos focar no nosso ponto mais importante, que são as alterações celulares que aparecem, então, nos laudos citológicos, que indicam a presença da infecção pelo vírus, que, como nós vimos aqui, é extremamente importante para a prevenção, né, o rastreio do HPV no colo do útero é extremamente importante para prevenir a evolução para o carcinoma, ok? Bom, então, a tipagem molecular ou genotipagem é a detecção do vírus baseada na sua sequência de ácidos nucleicos. A gente lembra que o HPV é um vírus do tipo DNA vírus, né? O seu material genético é dupla fita, empacotado aqui em associação com as histonas, né? E é envolto pelas proteínas L1 e L2 do vírus, né? Então, esse material genético aqui, o DNA do HPV, é que vai ser tipado pela biologia molecular. Vocês lembram da organização do genoma do HPV, onde nós temos uma região controladora, depois uma região early, que contém os genes S, né? Das proteínas, das oncoproteínas, E1, E2, E6, basicamente as oncos são E6 e E7, mas tem aquelas proteínas também envolvidas na replicação do vírus, etc. E depois nós temos a região L, que é late, tardia, né? Que está envolvida, então, com a síntese desse envoltório proteico aqui do vírus, tá? Bom, então, já antecipo para vocês que a genotipagem é baseada na sequência do gene L1 dos sorotipos de HPV, tá? Por que do L1? Porque o L1 é um gene que codifica uma proteína bastante conservada entre os diferentes tipos, né? Obviamente, claro, eles têm diferenças, mas que até são importantes para fazer o diagnóstico diferencial dos tipos de HPV, mas eles compartilham regiões conservadas, regiões homólogas, que são importantes, então, quando você vai desenhar um primer para fazer genotipagem, para detectar por PCR, você pode detectar, então, a presença do HPV geral, né, que inclui todos os sorotipos, e você pode também desenhar primers que vão fazer a diferenciação entre os diferentes sorotipos de HPV. Então, o gene da L1 é capaz de fazer ambas os diagnósticos, né? Geral e também específico. Agora, antes da gente falar sobre o que é um
tipo novo, um tipo de HPV, né? Tipo, por exemplo, o 16, o 18, o 6 e o 11 são tipos de HPV. Nós temos também subtipos e temos variedades. Com base na biologia molecular, no perfil de variação de nucleotídeos na sequência dos genes, vamos imaginar que você tem um gene do tamanho que tem 100 pares de base, né? Normalmente ele tem mais, mas vamos só falar, exemplificar. Um gene que tem 100 pares de base. Se você tem mais que 10% de variação nesse gene, então, por exemplo, um tipo novo, ele tem mais de 10% de variação na sequência. Um subtipo, a variação na sequência é de 2 a 10% apenas. Enquanto que uma variedade tem menos de 2% de variação na sequência. Então, isso significa que aqueles diferentes tipos de HPV que a gente conhece, 45, o 18, o 6, o 16, o 11, etc., eles variam mais que 10% na sua sequência do genoma todo, incluindo todos os genes, mais de 10% de variação entre eles, ok? Quando essa variação é menor, você não classifica como um novo tipo. Aí você vai classificar ou subtipo ou variedade. Os tipos são designados com um número sequencial, com base na ordem da descoberta. Isso significa que o HPV1 foi descoberto primeiro que o 45, o 18 antes do 45, é a ordem da sequência, né? Então, 1, 2, 3, 4, e assim vai. Então, por exemplo, o HPV é um vírus que não se desenvolve em culturas de células. Então, não tem como fazer diagnóstico do vírus cultivando ele, por cultivo, tá? Existe, como eu já falei, os testes inespecíficos, ou seja, você detecta indícios da presença do vírus. Por exemplo, a colposcopia. Então, quando o médico ginecologista coloca o colposcópio no colo do útero, ele consegue visualizar lesões que são características da presença do HPV. Mesma coisa o Papa Nicolau aqui, né? Existem alterações citológicas, que a gente vai ver na aula de hoje, compatíveis com a presença do HPV. A histopatologia também, existem critérios do exame histológico que indicam a presença do HPV. A peniscopia também, ou seja, como se fosse a colposcopia que é no colo do útero, a peniscopia é uma análise visual com o auxílio de uma lente que aumenta a observação, e aí você vê alterações, lesões compatíveis com a presença do HPV. Mas você, em nenhum desses casos aqui, vê o vírus, né? Então, os testes específicos são aqueles testes que indicam ou detectam a presença do vírus. Então, microscopia eletrônica tem que ser, então, uma microscopia eletrônica, porque o vírus é muito pequeno. Para você visualizar o vírus, tem que ser um aumento muito grande, né? A imunocitoquímica também, existem corantes específicos que são utilizados, que marcam principalmente a L1 L2 do vírus, né? PCR, que é o teste de biologia molecular, então, hibridização in situ. E o mais utilizado, então, é a tipagem ou a genotipagem, que é baseada, obviamente, na reação da PCR, amplificação de um fragmento usando um oligonucleotídeo, né, primer. E aí você vai fazendo protocolos, usando diferentes pares de primers, você consegue, então, chegar
até ao tipo do vírus, né? Não só a presença do HPV, mas qual o tipo que está presente ali. Existe no mercado disponíveis kits já prontos com os diferentes pares de primers capazes de fazer então a genotipagem e detecção dos principais tipos de HPV envolvidos. Mas obviamente que tudo isso é feito por biologia molecular, então tem que fazer a extração, faz uma coleta, né, da região, ou uma biópsia, ou um raspado, da onde na colposcopia está vendo uma lesão compatível com o HPV, faz uma coleta, extrai o DNA e aí faz a reação de PCR usando os primers específicos. Bom, e com relação aos critérios citológicos, então na citologia você vai visualizar as alterações compatíveis com HPV nas células escamosas, tá? Ou metaplásicas. A célula glandular não expressa alterações compatíveis com a presença do HPV. As alterações são a coelocitose, que é essa característica aqui, ó, que é como se fosse um vacúolo bem grande em torno do núcleo, mas que na verdade essa membrana aqui é a carioteca, então é um espaço dentro do núcleo, mas que a gente, quando visualiza aqui, aqui ó, seria a membrana plasmática, que não tá dando para ver muito, então aqui esse azulzinho aqui é o citoplasma, tá? Da célula. E esse vacúolo que foi criado dentro do núcleo, ele deixa um espaço claro aqui, o material genético desta célula está aqui, e esse espaço aqui exatamente indica a presença do HPV. Por que indica a presença do HPV? Como nós vimos na primeira aula, o vírus se replica dentro do núcleo, né? E aí ele, conforme ele vai se replicando, vão aumentando os corpúsculos do vírus aqui, né? DNA epissomal circular aqui dentro, e vai ocupando esse espaço. Como a gente não vê o vírus, a gente vê essa alteração compatível com o momento de replicação do vírus. Obviamente, se a coleta tiver sido feita num período em que o vírus não está se replicando, você não vai ver a coelocitose, que essa alteração chama coelocitose, tá? E na prática, a gente diz que a coelocitose a célula apresenta o seu citoplasma vacuolizado com o núcleo localizado para a periferia. Então, o núcleo vai mais para a periferia. O citoplasma fica... esse vacúolo empurra o citoplasma, então fica mais denso aqui nas extremidades, porque o material, o conteúdo citoplasmático fica todo aqui, e fica esse halo claro aqui em torno do material genético da célula, né? Em torno do DNA. Às vezes a célula pode ter bi ou multinucleação, tá? É comum. Mas é bem característico esse citoplasma mais denso na borda aqui e esse halo claro em torno do núcleo. Pode aparecer grânulos cerathialinos nas células escamosas, né? Que indicam o quê? Indicam o início de uma ceratinização, né? Então, a questão da disqueratose vai estar bastante presente na lâmina com a presença de HPV. Por quê? Porque esse processo inflamatório, não é um processo inflamatório, mas essa infecção crônica pelo HPV leva a uma ceratinização desse epitélio. Então, o epitélio, como uma forma de defesa, vai começar a produzir queratina. As etapas iniciais da ceratinização são a visualização de células em sarampo, ou seja, células com esses grânulos aqui. E, obviamente, um estágio mais avançado é quando a gente visualiza, então, a para ou a hiperqueratose, que são as células de coloração alaranjada, né, pela presença de grande quantidade de queratina,
e essa célula pode ter ou não núcleo, respectivamente. Então, como eu falei, os critérios citológicos da presença do HPV seriam a coelocitose, que a gente viu que são essas células com esses vacúolos aqui. Multinucleação, então eu posso ter uma célula com 2 núcleos, mesmo não tendo a coelocitose, é um critério, tá? Claro que eu tenho que ter vários critérios para indicar o HPV. Se eu tiver só multinucleação, pode ser um processo inflamatório. Então, eu tenho que ter alguma outra indicação mais indicativa da presença do HPV, que é a coelocitose. Então, se eu não visualizar a coelocitose, dificilmente eu vou conseguir sugerir a presença do HPV. Mas eu posso sugerir, por exemplo, o laudo de lesão intraepitelial de baixo grau, tá? A gente vai ver os critérios de lesão intraepitelial. Normalmente, 90% das LCIL tem HPV associado. Mas eu posso ver LCIL sem HPV, tá? Agora, se eu visualizar HPV, se eu visualizar coelocitose, no mínimo esse laudo vai sair como lesão intraepitelial de baixo grau. Pode ser um HSIL ou pode ser um carcinoma também, mas menos que isso não é, tá? Então, nunca vai ser processo inflamatório, tá? Vai ser sempre lesão intraepitelial de baixo grau ou mais, tá? Atipias nucleares são bastante comuns, né? Como eu falei, multinucleação, mas eu tenho também aumento do tamanho do núcleo, hipercromasia, olha, esse núcleo tá mais hipercromático, tá? Discariose, então, são alterações no núcleo, tá? Esse núcleo, ele pode estar hipercromático, aumento do tamanho e bi ou multinucleação. E a disqueratose, ela é a ceratinização, então, essas células podem ser essa célula, se ela pode ter núcleo ou não, e ela vai estar corada de laranja, tá? Então, os critérios, a gente vai ver um por um, os critérios de paraqueratose, por exemplo, né? A discariose pode ser paraqueratose, que é quando a célula é corada de laranja pela presença de queratina, mas mantém o núcleo. E a hiperqueratose é quando essa célula alaranjada perdeu o núcleo e aí é a escama apenas, tá? O resto da célula. Então, paraqueratose é um processo anormal da maturação das células epiteliais, onde ocorre a retenção de núcleos na camada córnea, ou seja, lá na superfície do epitélio, tá? São umas células superficiais que estão ceratinizadas. Você fala, professora, mas esse núcleo está muito grande para ser uma célula superficial. É porque já existe a discariose, que a discariose são alterações no núcleo, tanto de forma, olha, mais alongado, de cor, né, hipercromático, e de tamanho. Então, aumenta o tamanho, aumenta a cor, né, a pigmentação desse núcleo e também altera a forma, tá? Então, essas células são células superficiais, só que a gente não consegue mais visualizar aquele núcleo picnótico, porque ele está discariótico, tá? Caracterizando, então, o processo incompleto de ceratinização das células superficiais do epitélio. Por que incompleto? Porque o processo completo seria a perda do núcleo, e aí você tem a escama de queratina, né, que é o que sobrou da célula depois da cariólise. Então, como eu falei para vocês, o HPV, ele está muito associado com lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Então, é LCIL, L de low, tá? E as lesões de baixo grau, na maioria das vezes, então, vai compreender o efeito citopático do HPV, ou seja, a coelocitose, tá?
principal efeito citopático, ou seja, compatível com a presença do HPV, é a coelocitose. Nós temos a ceratinização, nós temos a binucleação, aumento do tamanho do núcleo, mas célula em sarampo, tudo isso ajuda a afirmar o diagnóstico. Mas a coelocitose é o padrão ouro para indicar a presença do HPV, tá? Então, além da coelocitose, além da paraqueratose e da hiperqueratose, nós podemos ter o que eu falei para vocês, o núcleo alterado. Diz de alteração e cariose é do núcleo. Então, nós temos os critérios de alteração de núcleo, que podem ser o aumento da relação núcleo-citoplasma 3 ou mais vezes. Então, o núcleo aumentado de tamanho em relação ao seu citoplasma. Hipercromasia, o núcleo bem mais hipercromático, bem mais escuro. Biomultinucleação, contorno nuclear irregular, cromatina granulosa por vezes grosseiras, mas ainda com distribuição uniforme, ou seja, apesar dela estar mais grosseira, ela ainda está distribuída de forma igual, ou seja, se eu pegar um núcleo redondo e partir ele em 4, eu vejo que tem praticamente a mesma quantidade de queratina em cada um dos quadrantes. O que vai ser diferente, por exemplo, no câncer, onde se eu dividir o núcleo em 4, eu vou ver que tem quadrantes que tem grande quantidade de cromatina e outros são que a gente chama de espaços vazios, ou seja, não tem cromatina, é bem mais claro, né? Porque a cromatina na malignidade tende a condensar e formar esses espaços claros dentro do núcleo, que é a ausência da cromatina. Opa, tá? Claro que a graduação, né, da discariose leve, moderada e acentuada está relacionada com a relação núcleo-citoplasma e a frequência e intensidade desses critérios. Então, quanto mais hipercromático, quanto mais núcleo a célula tiver, quanto maior o contorno, quanto mais irregular for o contorno, quanto mais granulosa e grosseira tiver a cromatina, quanto maior tiver o núcleo, tudo isso a gente vai quantificar e qualificar a discariose em leve, moderada ou acentuada. Isso vai muito claro da experiência do citologista, né? Então, aqui nós vamos ver agora uma sequência, né, de lâminas mostrando as alterações compatíveis com a presença de HPV. Que na próxima aula que eu vou mostrar para vocês o LCIL, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, né? Exceto que no LCIL não necessariamente eu tenho que ver a coelocitose, mas se eu visualizar a coelocitose, é LCIL, no mínimo. Mas eu posso diagnosticar lesão intraepitelial de baixo grau sem a presença de coelocitose. Daí a gente vai ver na próxima aula. Agora a gente vai falar aqui só o que está relacionado com a presença do HPV. Então, essa célula aqui tem um aumento do tamanho do núcleo, né? Esse núcleo é mais hipercromático. Essa célula, ela é mais laranja, né? Tá ceratinizando aqui. E tem a coelocitose. Tem esse espaço claro aqui em torno do núcleo e o citoplasma está mais denso na periferia, tá? Então, essa é uma coelocitose. Como eu falei para vocês, a coelocitose pode estar presente, então, em células escamosas ou metaplásicas, né? Aqui nós temos células metaplásicas, então, olha só, aqui nós temos uma coelocitose, tá? Multinucleação, aumento do tamanho do núcleo, hipercromasia, tá? Ceratinização, célula em sarampo aqui, tá? Então, isso aqui seria um laudo de lesão intraepitelial de baixo grau com a presença de HPV. Aqui nós temos de novo um aumento do tamanho do núcleo, binucleação e um esboço de coelocitose aqui, ó, tá?
Por que que a gente vê? Porque a gente vê esse contorno aqui definindo um vacúolo aqui dentro e o citoplasma empurrado para cá, para a periferia. Aqui, vocês veem que esses dois núcleos parece que eles se encaixam perfeitamente, fica até um contorno mais escuro aqui, ó, que é o encaixe perfeito deles, que a gente chama de amoldamento nuclear, tá? Então isso é, olha, meu Deus, bastante típico das lesões com multinucleação. Aqui nós estamos vendo um intenso exudato inflamatório, então uma grande quantidade de leucócitos que provavelmente tem um processo inflamatório associado à presença do HPV. Não que o HPV leve a esse processo inflamatório, deve ter algum outro agente associado aí, tá? Aqui de novo, isso aqui é muco, tá? E aqui um coilócito, tá? Olha, bem bonito aqui. É bem diferente, por exemplo, do halo perinuclear, que o halo perinuclear é bem definido, bem pequenininho, em torno do núcleo, um espaço bem regular. Esse aqui não, é grande e irregular, tá? Aqui é a mesma célula, só que num tamanho, um aumento maior, para destacar que esse núcleo está aumentado de tamanho. Olha quantas vezes tem um leucócito aqui, né? Então, seria uma célula intermediária ou superficial, uma célula intermediária, né? Com, acho que 2 ou 3 vezes o tamanho do núcleo de uma célula normal. Aqui, de novo, olha o coilócito, que bonito, com binucleação, moldamento de núcleo lá, que binucleação, olha, o citoplasma fica bem denso para a periferia da célula. Tá? Aqui de novo, ó, coilocitose, tá? E os núcleos levemente hipercromáticos. O contorno do núcleo está irregular, vocês veem que aqui está mais escuro do que aqui, ó, né? Então a carioteca ela tem um contorno irregular, característica então de discariose. Então nós temos discariose, temos a paraqueratose, então nós temos disqueratose, discariose e coilocitose, HPV, sem sombra de dúvidas. Binucleação, tá? Com a coilocitose aqui, paraqueratose aqui, uma célula ceratinizada com núcleo, né? Ó, hipercromasia, o coilócito, então HPV, sem sombra de dúvida. Olha, aumento do tamanho do núcleo com binucleação, coilocitose. Aqui também aumento do tamanho do núcleo, ceratinização dessas células. Então, fecha o diagnóstico sugestivo de infecção pelo HPV. Coilocitose de novo aqui, olha esse núcleo bem irregular, tá? Bem alterado. Aqui, claro, nós temos um processo inflamatório, né, com bactérias associadas. Olha o coilócito aqui de novo, binucleação. Olha como esse contorno de núcleo está irregular. Aqui está mais intenso que aqui, né? Amoldamento de leve aqui. A coilocitose, aqui outra coilocitose, ó, aqui outra. Aumento do tamanho do núcleo, hipercromasia, ceratinização e um grande infiltrado de leucocitário aqui. Aqui nós temos, então, também, né, presença de bactérias aqui, claro. Mas o que chama atenção é esse coilócito, né? Essa célula, esse coilócito já ele mesmo está ceratinizado. Binucleação, aumento do tamanho do núcleo, discariose e disqueratose aqui, presença de HPV. Outro coilócito, olha esse núcleo tá, né, não é binucleação, mas esse núcleo tá grande, né, com uma cromatina irregular. Aqui nós temos um coilócito, só que tá meio desfocado, mas vocês veem que tem mais de um núcleo bem hipercromático aqui. Então, também célula em sarampo aqui, tá? Então, HPV.
Aumento do tamanho do núcleo, hipercromasia, o coilócito aqui, ó, tá? E aí, óbvio, nós temos uma infecção aqui por um cocobacilo, né? Aí tem um esporo de levedura lá. Essa célula aqui, ela não é binucleada, é uma célula em cima da outra, tá? Aqui tem outra, tem uma célula, lá outra célula e lá outra célula. Então, são 3 células, são 3 núcleos. Aqui você pode ver o dobramento de borda citoplasmático. Ó, olha o aumento do tamanho desse núcleo, né? 2, 3 vezes o tamanho. Tem metacromasia aqui, ó, né? Isso é critério de processo inflamatório, mas esse núcleo aqui já está bastante aumentado de tamanho. E aí a gente vê uma célula superficial aqui ceratinizada ao lado de um coilócito ceratinizado também, com aumento do tamanho do núcleo. Então, não é mais só o processo inflamatório, nós temos critérios de lesão intraepitelial de baixo grau com presença de HPV. Coilócito, 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 célula em sarampo aqui junto, binucleação, aumento do tamanho do núcleo, hipercromasia e ceratinização, tudo na mesma lâmina. Ceratinização, núcleo irregular, tá? Não tem coilocitose aqui, mas tem discariose e disqueratose, né? Paraqueratose, a célula mantém o núcleo, mas está ceratinizada. E o núcleo está alterado, mantendo critérios, então, de aumento do tamanho do núcleo, hipercromasia, forma irregular, tá? Sugere a presença do HPV? Eu posso pensar na presença do HPV, não estou vendo a coilocitose para garantir, mas... Célula em sarampo, tá? Ceratinização. Paraqueratose, ou seja, células ceratinizadas que mantêm o núcleo bastante hipercromático, forma irregular, aumento do tamanho. Olha esses núcleos aqui, tudo alterado, tá? Olha, tanto forma quanto tamanho e distribuição da cromatina também. Célula binucleada, binucleação com ceratinização. Aqui também binucleação com ceratinização, intenso infiltrado leucocitário, então paraqueratose. Células com aumento do tamanho do núcleo aqui e uma disqueratose leve, uma ceratinização mais leve. Não tem coilocitose, mas tem binucleação com amoldamento e aumento do tamanho do núcleo, ou seja, tem discariose. Isso seriam indicativos de lesão intraepitelial de baixo grau, como a gente vai ver na próxima aula. Tá? Aqui, ó, binucleação com ceratinização, esse aqui já é chama anfofilia, né? Ou metacromasia, são 2 cores, né? Eosinofílica e basofílica, a mesma célula. Seria um critério de processo inflamatório, mas aqui, devido ao grande aumento do tamanho do núcleo, essas células já seriam enquadradas dentro de uma lesão intraepitelial de baixo grau, apesar de não ter a coilocitose. Aqui eu tenho uma célula fagocitando outra célula, então aqui eu tenho uma célula escamosa binucleada, com binucleação, aumento do tamanho do núcleo. Aqui até tem um coilócito, só que tá um pouquinho difícil de ver, mas tem, tá? E essa célula está fagocitando uma outra célula ceratinizada aqui, tá? Uma paraqueratose aqui. Vocês veem esse fundo bem sujo aqui, ó, né? Já começa a aparecer um fundo mais sujo do que se via anteriormente, uma grande quantidade de leucócitos, tá? Que a gente vai, essa lâmina aqui já está tendendo para uma malignidade, não tem aqui critérios de câncer, mas ela, quando você coloca essa lâmina no microscópio e visualiza isso, você já começa a desconfiar e procurar na lâmina células neoplásicas, tá?
principalmente por causa dessa sujeira toda aqui. Bom, então, o que eu queria mostrar para vocês na aula de prática era o coilócito. Então, em todas essas lâminas aqui, o que eu quero que vocês fixem é a coilocitose e a paraqueratose, né, a discariose, que é a ceratinização. Então, ó, coilócito, tá? Então, isso aqui, essa alteração, basicamente, é sugestiva da presença do HPV. Então, na citologia, o que a gente procura, na verdade, é a coilocitose, porque é ela que vai indicar a presença da infecção pelo vírus. E lembra que o vírus do HPV está associado com mais de 90%. Se for um tipo 16, 18, 45, um dos tipos oncogênicos, ele pode levar ao câncer. Como é que eu vou saber qual é o tipo? Pela coilocitose que eu consigo ver? Não, eu só consigo saber que é HPV. Agora, qual é o tipo? Aí, de novo, que a gente viu no início da aula, biologia molecular, genotipagem, tá? É por PCR. E aí, claro, a genotipagem vai indicar qual é o tipo do HPV. Se for o tipo oncogênico, o médico o ginecologista vai tomar uma conduta mais protetiva, né? Provavelmente vai fazer uma conização, uma cauterização, preventivos de 3 em 3 meses depois do tratamento para ver se regrediu, etc e tal. Por quê? Porque essa lesão de baixo grau não pode evoluir para uma lesão de alto grau, porque é o risco dessa alteração intraepitelial invadir o tecido conjuntivo e chegar na vascularização é muito maior. Isso pode levar a metástase desse clone alterado, infectado com o HPV, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Na próxima aula que eu vou postar de lesão intraepitelial de baixo e alto grau. Aí nós vamos falar da lesão intraepitelial de baixo e alto grau e os critérios. Claro que, como vocês viram aqui, a coilocitose, a presença do HPV está agrupada dentro das lesões intraepiteliais de baixo grau. Então, viu coilocitose, no mínimo é lesão intraepitelial de baixo grau. Mas eu posso fazer diagnóstico de LCIL sem a presença de coilocitose, porque tem os critérios específicos que vão indicar uma lesão intraepitelial de baixo grau e uma de alto grau. Então, a próxima aula é isso que a gente vai visualizar, ok?